Sem dúvida, essa vai ser a principal semana pro Bitcoin, para todo o mercado financeiro. E nesse vídeo eu quero te mostrar o porquê que essa semana é tão importante. Tem algumas coisas que a gente precisa estar acompanhando, principalmente macroeconômico. Tem alguns dados para sair essa semana. Não se difere dos outros dados que saíram no decorrer do ano, porém dessa semana é tão importante porque a gente tem um fechamento de ciclo, a gente tem o último dado, a última taxa de juros, a última divulgação de CPI do ano, no qual vai mostrar pra gente qual que vai ser o rumo aí dos próximos aumentos de taxa de juros e de como que tá aí a finalização do ano referente a CPI, a inflação e tudo correlacionado ao mercado alto risco e baixo risco, tá bom? Então fica até o final, que até o final eu vou estar te mostrando o porquê que essa semana é tão importante a gente estar acompanhando, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, vamos entender o que está acontecendo aqui, não só com o Bitcoin, mas com todo o mercado financeiro. E pro dia de hoje a gente tem todo o mercado cripto caindo, tá? Hoje as altcoins caindo bem mais que o Bitcoin. Por quê? Porque a dominância do Bitcoin está começando a subir. Então o Bitcoin está começando a ganhar mais relevância do que as altcoins, tá? Eu venho falando aqui em alguns vídeos para vocês sobre essa correlação Bitcoin e altcoin, tá? Principalmente observando a dominância. Quando a gente tem dominância em fundo e a dominância passa a subir, automaticamente o Bitcoin está ganhando mais relevância para todo o mercado. E quando o Bitcoin passar a cair, as altcoins vai cair bem mais que o Bitcoin. E se o Bitcoin subir, o Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins. Então é sempre muito importante a gente observar aqui a dominância do Bitcoin, tá? Antes de começar qualquer tipo de análise aí, principalmente análise gráfica ou fundamentalista, tá, pessoal? Quando a gente vai ver aqui o gráfico do Bitcoin, o Bitcoin tá segurando aqui, tá? Eu não considero como rompido ainda essa região desse canal, essa banda inferior desse canal, e eu vou considerar como uma região rompida, uma região onde os compradores perdeu quando ele fechar o gráfico hoje, tá? Se fechar o gráfico para o dia de hoje abaixo dessa região ou aqui em 17 mil, eu vou considerar como um rompimento essa região e eu vou passar a acreditar que o Bitcoin vai devolver parte aqui dos lucros que teve aqui no decorrer das semanas anteriores, tá? Então a gente pode ter ali mais algumas semanas em queda se o Bitcoin fechar abaixo dessa região de 17 mil, tá bom? Ainda tem muita coisa para acontecer para o dia de hoje. Eu acredito que ele pode voltar aqui para cima e fechar acima dos 17.100, tá? Isso observando o mercado tradicional. Hoje a gente tem o mercado tradicional segurando ali, resiliente e segurando no positivo. A gente tem aqui para o dia de hoje Dow Jones, que já abriu com 0,5%, Nasdaq, que já abriu aqui em lucro também, 0,3%, e S&P 500 da mesma forma, tá? 0,3% também. Só que para o dia de hoje, como hoje é um dia neutro, então a gente não vai ver grandes volatilidades, grandes valorizações aqui para o preço de mercado de alto risco, porque amanhã a gente tem divulgação de CPI e na quarta a gente tem divulgação de taxa de juros. Então não tem motivo o institucional, qualquer entidade financeira tá aplicando, aportando ou vendendo qualquer tipo de ativo de alto risco ou de baixo risco, sendo que não tem dado macroeconômico ainda, tá? Eles precisam dessa divulgação para que eles tomem aqui alguma atitude. E sendo assim, eu acredito que o Bitcoin vai ficar neutro aqui para o dia de hoje. Não acredito que ele vai cair muito aqui para o dia de hoje. Eu acredito que ele vai tentar segurar nessa região ou até mesmo voltar aqui para os 17.100. E se ele voltar aqui para os 17 mil e amanhã a gente tiver uma divulgação, olha só, amanhã a gente tem divulgação de CPI não só dos Estados Unidos, mas de outros países também, tá? Principalmente da Europa, tá, pessoal? Então amanhã a gente tem divulgação de CPI para o mês de novembro e a gente vai entender como que tá ali o fechamento do CPI em gráfico anual, tá? A gente vai ver como que foi o fechamento do ano aqui para o CPI e da inflação para os Estados Unidos, e isso vai ditar a direção aqui pro mercado de alto risco, tá? A gente precisa entender sempre qual que é essa correlação, porque o mercado não é só gráfico, muita gente fica preso a só análise gráfica, só observando o padrão, observando o candle, mas não é assim que funciona o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele se movimenta através de correlações. A gente precisa entender que o gráfico ele mostra o histórico, a gente analisa o histórico para a gente entender como que tá as probabilidades e estatísticas, mas a movimentação se dá através de injeção de dinheiro ou contração, a saída de dinheiro do determinado ativo, tá? E quando a gente vai falar sobre correlação, que é algo muito importante para todo o mercado financeiro, principalmente para gente que pega trade ou que faz hold, a gente precisa entender correlação mercado baixo risco, mercado alto risco. Então, quando a gente tem dinheiro saindo aqui de mercado de baixo risco, como dólar e título, a gente vai ter esse dinheiro sendo injetado em mercado de alto risco, porque o mercado de alto risco vai estar oferecendo ali um potencial retorno interessante para os investidores, então eles começam a migrar parte do dinheiro para alto risco. Por que eu estou falando isso? Se a gente tiver uma divulgação de CPI ou de inflação controlada ali para os Estados Unidos amanhã, a gente vai ter o Fed pisando o pé no freio
na divulgação de taxas de juros. A gente vai ter aumento nas taxas de juros, porém, como o Fed já sinalizou que vai começar a pisar o pé no freio, a gente vai ver que eles vão estar confirmando o que eles sinalizaram e provavelmente entregando novas metas aí para o ano de 2023. Então, o mercado de baixo risco, no decorrer do próximo ano, começa a diminuir ou começa a ficar inviável, não que vai ficar inviável para quem quer proteção de capital, proteção de patrimônio, mas começa a ficar inviável se falando de retorno. Então, para que o institucional tenha retorno financeiro sobre os seus investimentos, eles precisam aplicar em mercados de alto risco. Então, por isso que a gente precisa entender essa correlação e estar estudando e acompanhando diariamente aí, ou frequentemente, todos os dados macroeconômicos que saem, principalmente para os Estados Unidos, tá, pessoal? Então, amanhã vai ser um dia muito decisivo. E por que amanhã é um dia muito decisivo? O que muda? Muda porque se no fechamento do ano a gente tiver a confirmação de que o Fed vai pisar o pé no freio ali no aumento de taxa de juros, a gente vai ter um novo cenário para 2023, no qual esse ano era uma perspectiva de aumento em taxa de juros e no próximo ano a gente vai dar uma perspectiva de aumento, só que um aumento controlado para as taxas de juros. Então, por isso que muda o cenário e por isso que o dia de quarta-feira, amanhã e quarta-feira é tão importante pra gente aqui que trabalha com o mercado de alto risco. E quando a gente vai atrás de correlação, quando a gente vai atrás de conceito de mercado, que é o que eu sempre passo aqui para vocês, é sempre muito importante vocês estarem estudando conceito, a gente vai ver aqui, a gente tinha lá em 2020, quando a gente teve a grande bull run, a grande valorização para todo o mercado cripto, não só para o mercado cripto, mas para todo o mercado de alto risco, a gente vai ver que em 2020 ou de 2020 até 2021, que foi o período de grande valorização para todo o mercado de alto risco, a gente tinha ali, por exemplo, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos perdendo para a inflação. Então, observe, a gente tinha aqui nesse momento, depois do Corona Crash, que foi ali em abril de 2020, uma diminuição no retorno sobre o investimento em título ou sobre a proteção de capital. Então, para o institucional que queria proteger capital, ele iria investir, iria aportar em título dos Estados Unidos, que seria o investimento mais seguro, e ele iria estar perdendo anualmente, ele iria perder para a inflação com esse investimento. Então, esse tipo de investimento passa a ser inviável para o institucional. Então, para que passe a ser viável, ter uma boa gestão de patrimônio, o institucional precisa estar aportando em ativos seguros e migrando parte do seu dinheiro para ativos de alto risco. Então, por isso que a gente tem um grande rally, uma grande valorização em todos os ativos ou na grande maioria dos ativos de alto risco. E é por isso que é importante a gente estar estudando aqui esse conceito de mercado, porque o mercado não se faz só de gráfico, tá, pessoal? E nesse momento, observe, a gente já tem o Bitcoin tentando reverter, tentando subir aqui para cima dessa região. Eu acredito que para o dia de hoje ele pode tentar fechar aqui acima dos 17.100. Não é uma projeção isso, tá? É mais observando aqui o que está acontecendo com o mercado tradicional, que já está subindo um pouco. Então ele vai tentar recuar, fechar aqui em cima. E se isso acontecer, a gente tem possibilidade de valorização ali, se taxa de juros vier da forma que a gente espera e se a inflação vier da forma que a gente espera também, então a gente vai ter uma valorização aqui não só para o Bitcoin, mas para todo o mercado de alto risco, chegando aqui a essa região, onde será uma região que a gente vai shortar, tá, pessoal? Ah, Luiz, mas por que shortar? Porque ainda tem muita coisa para acontecer no mercado de baixo risco e no mercado de alto risco, e eu já tinha mostrado essa correlação aqui para vocês, tá? Se a gente tiver tudo confluindo e se os dados saírem aqui da forma que a gente espera, a gente vai ter no semanal o dólar caindo, recuando um pouco, tá? A galera migrando para alto risco. Então a gente vai ver aqui o dólar começando a recuar e provavelmente chegando nessa região aqui de fundo em 101. Porém, lá na frente ele precisa voltar um pouco, ele precisa corrigir parte dessa queda, no qual ele pode corrigir aqui 50% de FIBO, no qual a gente vai ter essa valorização, essa correção para dólar, para mercado de baixo risco, trazendo queda para mercado de alto risco, tá? Então a gente pode ver essa correlação aqui, quando o dólar passar a cair a partir de divulgações de taxa de juros e inflação. Se isso acontecer, se sair no valor esperado, com a queda de dólar, com a queda de título, a gente pode ter valorização de mercado de alto risco chegando nessa região. Porém, chegando nessa região, a gente tem um nível de resistência muito forte, como eu já tinha trago para vocês, e a gente tem tudo mostrando pra gente que o mercado de baixo risco pode corrigir um pouco, trazendo queda aqui para mercado de alto risco, no qual a gente pode ver o Bitcoin passando a recuar um pouco e não segurando nessa região, tá? Se ele subir e voltar aqui nesse fundo,
ele vai ser um fundo onde já testou diversas vezes, tá? Observe que ele já tocou 3 vezes, tocando na 4ª vez aqui, na 5ª vez provavelmente ele vem para romper, onde a gente vai ter o Bitcoin voltando, devolvendo aqui até os 17, 16.700 ou até mesmo 16.500 e fundo aqui em 15.600, tá? Eu acredito que a partir do momento que ele passar a subir, não vai ser uma valorização consistente, não acredito que vai ter consistência nessa valorização, acredito que vai ser mais euforia e o rally de fim de ano, geralmente a gente tem um pequeno rally no final de ano, nos meses de novembro e dezembro. No mês de novembro a gente não viu isso acontecer, mas provavelmente ainda pode acontecer aqui para o mês de dezembro. E logo após a gente vê aqui uma queda para o Bitcoin, no qual a gente consegue monetizar essa queda com short. A gente pode vir shortando aqui após ele tocar nessas regiões de resistência e tentando pegar aqui Bitcoin ou colocando o take aqui em 16.700, 16.400 ou até mesmo aqui em fundo em 15.700, onde a gente pode tá comprando, aumentando nossa carteira spot com a própria queda do Bitcoin, tá bom? Então por isso que eu sempre falo aqui para você que é sempre muito importante você saber operar mercado futuros. E para Bitcoin é isso, pessoal, é isso que eu estou esperando aqui para Bitcoin essa semana e por isso que essa semana a gente vai ter uma semana tão importante. Fique de olho aí nessas confluências e no que está acontecendo aqui para o gráfico diário principalmente, tá? E observando aqui esse nível de suporte aqui para o Bitcoin, porque se ele conseguir respeitar no gráfico diário a gente vai ter valorização e logo depois a gente vai ter algumas quedas aí até o preço de 16.700, 16.400, como eu venho sempre falando aqui para vocês diariamente no canal, porque a região que o Bitcoin está nesse momento não necessariamente é uma região onde ele tende a se valorizar muito e se valorizar consistentemente, porque eu acredito que é uma região de lateralização onde ele vai lateralizar até janeiro, fevereiro, e a gente pode ter valorização ali para Bitcoin, para todo o mercado de alto risco, só depois de fevereiro ou iniciozinho ali de fevereiro, e a gente vê o mercado voltando a reagir em fevereiro de 2023, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa aí nos comentários ou entra lá no grupo do Telegram. Vou deixar aí na descrição o link pro grupo lá no Telegram. Entra lá, é um grupo grátis, aberto também, tá? Vou deixar aí também o link para BitGet, que a gente utiliza atualmente para estar fazendo alguns trades também, tá? Te espero no próximo vídeo. Vou ficando por aqui.